Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Eu sou o Eric Batalha, diretamente das Terras Devastadas, meu amigo. Opa, que isso, cara? Já tá vacalhando de novo com a minha casa, cara? Aqui é Macivaldo Lira. E bem do lado da casa do Marci. Opa, Cadê o Rodrigo? Alô? Voltou. Alô. oi, Digo? E eu sou o Rodrigo Bandeira. Ah, voltou o Rodrigo, tá aí. Tá tudo certo com ele. Não aconteceu nada, mas eu tava preocupado porque hoje a gente vai falar de um assunto extremamente distópico, extremamente preocupante. Algo que tá na boca do povo aí. Coronavírus? Não, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o maravilhoso, lindo, gostoso jogo The Last of Us. Todo mundo sabe que, na verdade, todo mundo não, né? Tem gente que não sabe, pra quem não sabe, a gente vai avisar agora. A gente tá gravando aqui, ali na segunda metade de junho, já foi lançado a parte 2 do The Last of Us. Como é que a gente pode definir o jogo, Marcê, em gênero? O gênero é Survival Horror, que ele Survival foi estabelecido desde o começo como esse gênero, só que ele vai além dessa denominação simples, né? Exatamente. A gente teve o lançamento aí da parte 2 do The Last of Us, lançado para PlayStation 4 exclusivamente. E hoje a gente vai relembrar um pouco sobre o primeiro jogo lá de 2013, que foi um jogo que a gente jogou muito. E, Rodrigo, eu queria que tu falasse um pouco rapidamente pra gente sobre a sinopse do jogo, o enredo do jogo. Bem, a história do The Last of Us, ele se passa em um futuro onde a humanidade foi quase toda devastada por um fungo que toma conta das pessoas e se multiplica. E a sinopse do jogo é que existe uma pessoa, uma jovem, que ela foi mordida por um infectado, só que ela não teve as características do infectado, que seria como se fosse um zumbi, e ela tem que ser transportada pelos Estados Unidos até um local onde vão tentar sintetizar uma vacina a partir do corpo dela. Perfeito, perfeito. Isso lembra muito o filme Filhos da Esperança, mas isso daí já é outro assunto. Bom, mas antes disso, acho que é importante nós falarmos da desenvolvedora, né? Foi responsável por criar, né? Porque ela tem uma história interessante, que é a Naughty Dogs. Porque assim, ela iniciou em 1984, quando ela se chamava ainda Jane Software, e em 89 que ela mudou para a Naughty Dog. E aí ela viu que o Naughty Dog é bem melhor e não mudou mais. E o fato é que ela passou a produzir jogos para PC inicialmente, fez alguns jogos para alguns consoles, eram jogos bons, mas nenhum se destacou, mas foi o suficiente para ela continuar se mantendo. E ela passou a ganhar mais destaque justamente quando começou a fazer a parceria com a Sony, justamente quando a Sony passou a desenvolver os consoles e veio com seu PlayStation 1. Tanto que ela emplacou logo um grande sucesso que foi a criação do jogo Crash Bandicoot. Vocês chegaram a jogar esses jogos no PlayStation 1, do Crash Bandicoot? O Crash Bandicoot, eu joguei ele no Uncharted 4 só e olha lá. Eu era muito ruim. O jogo parece bem divertido, dá vontade de jogar o novo que vai sair, que envolve viagem no tempo e tudo mais, só que o do PS1 eu não joguei. Eu joguei muito pouco, mas eu joguei um pouco mais agora quando saiu a versão remasterizada pro Play 4. E o Crash Bandicoot é como se fosse o mascote do PlayStation, né? Foi mais ou menos isso, assim, que foi quase que adotado, né? Como um possível mascote, porque o jogo ele fez muito sucesso. Sim, justamente esse sucesso fez com que a Naughty Dog ganhasse os holofotes, né? Ela ganhou um grande destaque, tanto que foram feitas continuações, fizeram mais 2 jogos, né? E formou uma trilogia do Crash Bandicoot. Tanto que ela, quando saiu a geração do PlayStation 2, ela foi comprada pela Sony e desenvolveu uma nova franquia, que foi o Jak and Daxter. Esse também eu joguei os 2 primeiros, novamente uma trilogia, joguei os 2 primeiros, é muito bom, gostei, ou seja, ela estava mostrando o seu potencial, dando uma atenção que a Naughty Dog foi fundada por 2 caras, o Andy Gavin e o Jason Rubin. Fizeram tudo isso, montaram uma ótima equipe, que a cada geração do PlayStation estava apresentando ótimos trabalhos, uma grande qualidade, e isso se mostrou muito mais evidente na terceira geração, que foi do PlayStation 3, onde eles nos trouxeram o Uncharted.
acho que dispensa apresentações, né? Inclusive, a gente falou bastante do Uncharted no nosso segundo programa, no segundo episódio. Pensa apresentações, mas eu vou apresentar. Galera, melhor jogo dessa geração, daí com a Isso. E olha só, interessante, o Uncharted foi lançado logo no começo do PlayStation 3, não é? Não foi um dos primeiros títulos, mas foi ali bem no início da geração. Foi um dos primeiros destaques, né? Que mostrou a capacidade do console, podemos dizer isso, né? Uhum. Porque o Uncharted, o primeiro, ele teve esse destaque. Quando saiu o segundo, o destaque foi maior ainda e estabeleceu essa característica da Naughty Dog, que ela, como ela faz parte, né, desses estúdios da Sony, inclusive agora vão se transformar realmente em Sony Studios, alguma PlayStation Studios, se não me engano, formar tudo no estúdio só. Ele teve essa cartada de sempre apresentar, de sempre levar ao máximo o hardware do sistema, porque os jogos que ela produz são pensados para aquela arquitetura. Então, Exato. falando, é uma das características mais importantes dos jogos da Naughty Dog. Pois é, e justamente esse foi o ponto que permitiu que eles dessem um passo a mais, porque eles emplacaram uma boa trilogia no PlayStation 1, uma ótima trilogia no PlayStation 2, e tudo estava caminhando para eles encerrarem mais uma trilogia de sucesso no PlayStation 3. Só que justamente depois do lançamento do Uncharted 2, que teve um grande sucesso, grande aceitação, público, crítica, lógico que eles decidiram, olha, vai ter o terceiro. Só que eles pegaram uma ideia que eles já tinham anteriormente, que talvez eles estavam esperando para a próxima geração, né, PlayStation 4, mas só que eles decidiram que, olha, dá pra gente fazer ainda nessa e mostrar realmente a capacidade que o hardware dá pra fazer, o que o PlayStation 3 ainda pode oferecer. Então, no mesmo momento em que eles decidiram que eles iam continuar a fazer o terceiro Uncharted, eles botaram em prática o projeto justamente do Survival Horror que eles tinham guardado. Eles dividiram a equipe, parte da equipe ia continuar, ia fazer o Uncharted 3 e a outra parte ia começar a trabalhar nesse novo jogo, justamente o The Last of Us. Isso foi mais ou menos em 2009, né? Quando foi lançado o Uncharted 2. 2 anos depois, fizeram o Uncharted 3 e anunciaram que eles estavam já fazendo o The Last of Us. Então, ao mesmo tempo em que todo mundo ficou até mesmo surpreso, né? Por saber que eles iam fazer mais um, mas também ficaram animados, ansiosos, né? Porque eles sabiam da capacidade da Naughty Dogs. E aí, mais 2 anos se passaram e em 2013 foi, enfim, lançado o The Last of Us. Tem um detalhe a ser dito. Era para ser lançado no começo de 2013, em fevereiro, só que eles atrasaram um pouco porque eles acharam que podiam refinar um pouco mais, melhorar, ou seja, mostrando justamente o cuidado que eles tinham para lançar esse título. E aí, o outro ponto também que a gente pode até discutir é que foi uma cartada um pouco corajosa e arriscada, né? Porque 2013 também marcou o lançamento do PlayStation 4. E eles deixaram um grande lançamento do PlayStation 3 para ser lançado no ano em que o PlayStation 4 ia ser lançado. Também porque 2013, não sei se vocês lembram, mas foi um ano em que teve muito lançamento bom. Tanto que Game do Ano, né? Video Game Awards, eu acho que já era esse nome na época, não tinha mudado. Todo mundo ficou empolgado porque todo mundo tinha um favorito. Eu acho que a partir daí que o pessoal realmente começou a prestar mais atenção, que foi o ano que GTA V ganhou, se não me engano. Exato, foi o GTA V. Foi o mesmo ano que foi lançado o maior produto de todas as mídias, o maior produto midiático já vendido até hoje, na história, que é GTA V. E mesmo assim, o The Last of Us ele não foi ofuscado, né? Ele conseguiu ter a própria luz, ele conseguiu ter o legado dele, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Exato, porque apesar de não ter vencido o prêmio principal, ele é extremamente premiado, né? Tem mais de 200 prêmios de melhor jogo em diversas categorias, né? Porque, na verdade, são vários prêmios, né, cara? O pessoal se liga mais em um, mas tem vários outros prêmios, tem até premiações que são mais antigas do que essa premiação que todo mundo fala, que é o Videogame Award, né? Então, Game do Ano, tu vai ver diversas listas aí. Mas assim, a questão dele ainda ser lançado no final da geração passada é porque a história do Uncharted lá começa em 2009, né? Uncharted 2 foi lançado em outubro de 2009. Aí em 2009 já tinha a ideia de fazer o jogo. O jogo foi sendo refinado para ser pro PlayStation 3, né? Então acho que eles decidiram lançar ainda pro PlayStation 3. O que não prejudicou muito a vida futura do jogo, porque o The Last of Us Remastered do PS4, graficamente falando, né, que é o que a gente observa nas novas gerações, assim, mais contundentemente, mas também com relação à utilização do controle, à utilização do sistema, é um jogo que ele poderia muito bem ter sido lançado no PS4. A otimização dele pro sistema é maravilhosa, tanto que a versão dele pro PS4 Pro, se eu não me engano, é um dos poucos jogos que rodam de fato em 4K.
4K, não é aquele 2Kzinho. Quando ele foi lançado, a Naughty Dog já começou a trabalhar na remasterização, já que o PlayStation 4 já estava sendo vendido. Muito bem, pessoal. O jogo em si, ele é a junção de várias outras obras da cultura pop. Existem algumas mais faladas da produção, que é aquele filme A Estrada, com O Viggo Mortensen. Isso, esse cara aí. E o Filhos da Esperança, que foi um outro filme que também, assim como A Estrada, eu acredito que não fez tanto alarde quanto deveriam ter feito. Vocês já assistiram esses filmes? Já assisti os dois. São dois acho que- filmes excelentes, né? E tu acha que faz jus essa utilização da referência com relação ao jogo? Com certeza absoluta, né? O jogo, ele teve dois criadores, né? O diretor do jogo, que é o Bruce Stanley, que era um veterano da Naughty Dog, trabalhava desde 99, e teve o diretor de enredo, né? Do jogo, que é o Neil Druckmann, que trabalhava na Naughty Dog desde 2004, que foi ele que escreveu o roteiro, ele que dirigiu os atores e etc. Ele trabalhou no Uncharted 2 e foi um grande responsável pelo sucesso, inclusive, do jogo. Sim, ele trabalhou desde do Jack 3 até o Uncharted 2, né? Aí depois do Uncharted 2 a empresa se dividiu, ele ficou com The Last of Us. E a história dele, né? Então, assim, o embrião do The Last of Us começou com um trabalho de pós-graduação que ele fez e um documentário que ele assistiu na televisão. O documentário do Planeta Terra, ele conheceu um fungo que transformava as formigas em zumbis. Isso, Cordyceps, né? Cordyceps é alguma coisa. O Cordyceps, que é o mais fácil de falar. Então ele viu isso daí e ele teve a ideia de construir um futuro distópico em função desse tipo de fungo. Então a história do jogo é como se esse fungo tivesse sofrido mutação, que no caso ele é um fungo que dá em planta, e a formiga que come essa planta, ele é incorporado no corpo e ele toma conta, né? Então essa formiga só faz tudo em função para ele sobreviver. Aí ele vai crescendo até ele poder se espalhar. Então é como se esse fungo fosse evoluindo, até que ele conseguiu contaminar os mamíferos até chegar nos seres humanos. E é interessante aí que a gente percebe um ponto que ele se diferencia da maioria dos universos distópicos que a gente tem conhecimento, tanto de quadrinhos, de videogame, de série, de cinema. Aqui a gente não tá lidando com zumbi ou seres zumbificados tradicionais, né? A gente tá lidando com seres humanos que foram infectados por um fungo que tomou conta das funções motoras deles. Ninguém volta dos mortos, a pessoa tem que estar viva para continuar infectado, ou seja, não existe um fator sobrenatural também, ninguém é ressuscitado e tudo mais, e o impacto que esses infectados causam no mundo não é só um impacto superficial de, sei lá, ter um monstro rondando à solta. Na verdade, é justamente a falta, né, de uma cura, na verdade, de qualquer tipo de esperança, né, que foi com que gradativamente foi acabando com a sociedade da forma como se conhecia ali no início do jogo, não destruindo essa sociedade como um todo, mas transformando ela num tipo de sociedade completamente diferente, que funciona nos seus próprios termos. Trazendo um pouco lá da sinopse que o Rodrigo trouxe, de que ele precisa levar uma menina, que é essa esperança que a sociedade tanto busca, né? Lembrando que o jogo ele começa em 2013, né? Na cronologia do jogo, ele começa em 2013, onde a gente vê o início da infecção ali, a gente vê uma construção de personagens de uma forma tão bem feita, que ela acontece não falando sobre o personagem, mas sobre as pessoas em volta dele. O Joe, né, que é o protagonista do jogo, desse primeiro jogo, ele perde a filha durante a infecção da forma mais inesperada possível, na verdade, porque mesmo ele estando no meio de uma pandemia ali, da infecção do Cordyceps, ninguém sabe o que está acontecendo, a cidade lá onde ele está um caos, a filha dele não é morta por um infectado, ela é morta por um soldado que recebe ordens, enfim, de um superior de matar todo mundo naquela área. Então aí o jogo já faz questão de estabelecer o tom. Tens que se preocupar com os infectados, tens que te preocupar, enfim, nesse caso, as forças militares, né, que estão tomando conta, tem que se preocupar com milícia, tem que se preocupar com as forças paramilitares, tem que se preocupar com os rebeldes que estão lutando contra essas forças,
Enfim, é um mundo onde a solidão ela tá impregnada em cada narrativa que acontece ali. Então, tem esse início de jogo aí que a gente estabelece esse caráter, né, do Joe, que é a pessoa que perde a filha, percebe que não pode confiar em ninguém, né, e tem que se virar. 20 anos depois, quando a história realmente começa, e a gente percebe que o mundo ele deu um jeito de continuar, mas sob esses termos, né, desconfiança. Ou seja, teve esse abalo aí, né, de precisar de uma cura, de ter a chance de conseguir uma cura, e o Joe ele tá meio que pegando essa responsabilidade por conta de uma série de acontecimentos do jogo, de levar essa cura, né, até um local onde as pessoas capazes teriam como desenvolver a cura, e ele tem que se preocupar com todo mundo, porque apesar de ele estar transportando uma carga que seja benéfica para todo mundo, mesmo assim ele sabe que a galera não vai se unir, a galera não vai se organizar ali em prol do bem comum, cada um vai querer lutar pelo seu. Então a sociedade do The Last of Us é mais ou menos isso, são os grupos que estabelecem, cada um ele luta pela sua sobrevivência, é o famoso cada cachorro que lamba sua caceta durante o jogo. E é mais uma obra, né, que mostra que às vezes o principal inimigo do ser humano não é o fungo, não é o infectado, é o próprio ser humano, né? O que acaba acontecendo é que se a humanidade se unisse, conseguisse ver a situação e mudasse esse egoísmo, seria bem mais fácil de conseguir sobreviver do que a se separar em grupos, né? Sim. E acaba que você tem dois inimigos, você tem os infectados e você tem o individualismo do ser humano, que é o que faz com que tudo seja pior. Isso, o Rodrigo resumiu em 2 frases o que eu levei meia hora pra falar aqui. Mas é basicamente isso. The Last of Us, eu vou falar off Us mesmo. The Last of Us, assim como outras obras que também se propuseram a versar sobre um mundo pós-apocalíptico com relação a essa criação do outro, né? O zumbi geralmente ele é visto nessas obras como o outro, né? O estranho, aquilo a ser temido, aquilo que não faz parte do meu grupo. E em obras como The Last of Us, eu cito até The Walking Dead também, que popularizou isso uns anos antes. E mais anos antes, algumas obras de zumbi do Romero também popularizaram essa ideia, que é de que, na verdade, o outro ele não é infectado, o outro é o próximo, né? Isso que o Rodrigo tá falando, é outro ser humano. O estranho não é aquilo que é diferente de mim, mas aquilo que é tão parecido comigo que cria essas diferenças para poder construir esse tipo de sociedade que a gente está falando. Então, The Last of Us ele tem essa característica aí que é interessante do mundo, do universo, que vai fazer com que essa jornada dos protagonistas, né? Acho que dá para falar assim, dos protagonistas, seja muito mais complexa e simplesmente ir do ponto A ao ponto B protegendo alguma coisa dos zumbis. Se fosse só isso, a jornada ia ser muito mais fácil. Ainda com relação a essa jornada que os personagens falam, acredito que o ponto alto do jogo, não sei se vocês vão concordar comigo, acredito que sim, é a relação entre os protagonistas, o Joe e a Ellie. Para quem não jogou, a Ellie é esse pacote que tem que ser transportado. Esse que o Rodrigo falou lá no início da sinopse, esse pacote que ele tem que transportar para poder fazer a cura. A Ellie, ela foi mordida e não foi infectada. O fungo, ele desenvolveu uma mutação no corpo da Ellie que deixou ela imune. Então, ela é a única pessoa no mundo inteiro que é imune ao fungo e pode ser a chave para uma cura da infecção. E eu acho que esse é o ponto que assemelha, já daquelas referências, né, ao Filho da Esperança. Como é que era a mesma história do Filho da Esperança? O Filho da Esperança conta a história de um mundo onde você não consegue mais gerar crianças. E depois de muito tempo, né, acho que o filme se passa em 2027, você tem uma mulher que está grávida. Né? Então tu vivia num mundo que a pessoa mais jovem, se eu não me engano, tinha 18 anos, todo mundo venerava ela, e etc, e ele morre. Então, ou seja, tecnicamente a humanidade ia acabar, né? Sim. Porque não tem como se reproduzir. No problema previdenciário que devia ser isso. E acaba acontecendo que o protagonista, que é interpretado pelo Clive Owen, acaba se unindo com um povo que tem uma mulher que está grávida. E ele tem que levar ela para um determinado lugar onde a criança possa crescer, porque a questão toda de ter uma criança nova faz todo um rebuliço. E depois da morte da pessoa mais jovem, começa a ter revoluções e tal. E é a mesma coisa, ele tem que transportar, ele tem que atravessar a área da Inglaterra, que esse filme se passa na Inglaterra, para levar ela para um determinado local onde essa criança possa crescer sem ser assediada, sem ser estudada
e etc, para que o curso da vida dessa criança possa seguir em frente. E no caso da Last of Us, a Ellie, que é a menina que foi mordida, mas não foi tomada pelo fungo, ela tem que ser levada até a sede, né, da resistência, que são os vagalumes. E no início da jornada, a Ellie só era mais uma pessoa, só era, na verdade, era só uma carga a ser transportada, né? Tanto que o Joe, assim, trata ela como se fosse um saco que ele estivesse carregando, e ele quer o mais rápido possível se livrar dela, né? Rodrigo, só um parêntese rápido no que você tá falando. Só Sim. voltando lá quando eu falei da construção do caráter do personagem ali no início do jogo. O Joe, ele não é um herói. Ele não liga pra ninguém, ele não tá nem aí pra ninguém. Ele não é diferente do resto do mundo, entendeu? Que liga só pro próprio umbigo, que liga só pra própria sobrevivência. Ele aceita levar ela, ele é bonzinho, não sei o quê, mas porque ele quer umas armas que prometeram pra ele. É um trabalho, é só um trabalho. É uma troca. E Ele é contrabandista, né? ele é contrabandista, é isso. Né? Ele é um contrabandista que acabou acontecendo uma situação em que a parceira dele aceita uma missão e no meio da missão ela acaba sendo infectada e ela diz que ele deve pra ela e que ele tem que levar o pacote. É mais ou menos assim a conversa que tem, né? Uhum. Porém tem um pagamento, né? Se ele levar a Ellie até o destino, ele vai ter um pagamento. E é isso que motiva ele no início do jogo. Só que assim, às vezes a gente não percebe, mas eles passaram muito tempo andando juntos, né? Durante a jornada. Isso dá pra ver pelo que parece, é um ano. Eles passam um ano viajando, que o jogo ele se divide nas 4 estações. E durante essa viagem, ele acaba se afeiçoando, né? E acaba adotando ela como uma filha. Isso. A barreira que ele criou pra ele mesmo perante o mundo depois da morte da filha dele, durante esse ano que eles ficam viajando juntos, é quebrada, pouco a pouco. E a forma como o jogo faz isso é muito maravilhosa. É a cereja do bolo, né? Isso. Eu acho... Os combates não são as cenas de ação e tudo mais. O interessante do jogo são aquelas partes em que a gente tá simplesmente andando e os personagens estão conversando. A gente fica olhando assim, ouvindo, nossa, sabe? Uhum, né? Que é uma história muito bem construída, né? Muito bem construída. Agora não sei se você sabia uma curiosidade aqui, essas cenas, a maior parte dessas cenas que eles estão andando, conversando, que é quando a gente pode conhecer melhor os personagens, foram utilizadas do ponto de vista técnico para fazer os loads do jogo. Então, bacana, né? Essas partes que a gente tá só andando num lugar sem nada acontecer, o jogo tá carregando e a gente tá olhando os personagens conversarem. Muito bom. E outra coisa interessante, Eric, que tu falaste anteriormente, já que tu falaste de uma curiosidade, eu vou falar uma outra curiosidade, né? A ideia do The Last of Us, digamos assim, a sementinha, ela surgiu em 2004, quando o Neil Druckmann estava fazendo uma pós-graduação, e durante esse programa de pós-graduação, pediram para ele fazer a história de um jogo, né? Na verdade, a turma dele, né? Fazer a história de um jogo, e o jogador seria o Jorge Romero. Nossa. Aí ele fez uma história onde tu terias um mundo passando por um apocalipse zumbi, né? Para puxar o saco do Romero. Uhum. E tu terias um protagonista onde a personalidade dele seria bem parecido com o John Hartigan do Sin City, lá do Assassino Amarelo, né, que foi interpretado pelo Bruce Willis. Sim. E ele era um policial que iria ter que transportar uma menina até um determinado local. E durante esse transporte, ele era cardíaco e a jogabilidade ia mudar, né? Tu jogava com o cara, aí ele tava passando mal do coração, tu jogava com a menina. Então esse embrião surgiu em 2004. O Romero não escolheu esse jogo, né, como o melhor jogo, e o Neil Druckmann pensou em fazer uma história em quadrinhos, e a Image recusou a história em quadrinhos, e ele acabou usando o The Last of Us. Olha só. Ele sabia que tinha uma boa ideia, né? Faltava só a oportunidade de utilizar ela. Ele sabia a mídia certa, né? Que foi recusada para fazer um filme, recusada por quadrinhos, mas funcionou extremamente bem nos games, né? Isso. Uma boa ideia numa desenvolvedora como a Naughty Dog, né? Não tinha como esperar outra coisa. Bom, eu acho que essa é a hora em que eu tenho que fazer uma revelação. Eu não joguei o jogo. Herege. Como assim, Marcelo? Você é vergonha da profissão!
Eu não sei por quê. Não sei por que que eu não joguei. Não foi por falta de oportunidade, até porque eu tenho o jogo, mas eu acabei jogando outro no lugar. Não sei, não me peça pra explicar que eu não sei. Mas justamente eu queria saber a opinião de vocês, né? Nós já vimos que a história é boa, a equipe é muito competente, tiveram altas premiações, altas notas, mas vamos lá, a opinião do público, né? Dos gamers em si, no caso vocês dois. O que vocês acharam do jogo, da jogabilidade e tudo mais de The Last of Us? Assim, eu vou te falar pelas lembranças que eu tenho, porque eu só zerei ele uma vez e joguei na época que ele saiu. Vou até passar perfume pra falar disso. Então, a lembrança que eu tenho, que é um jogo muito fluido, assim como o Uncharted, ele te dá várias opções de tu resolver as coisas. Só que tu é um jogo de sobrevivência. Né? Então, tem como tu passar das situações tudo na surdina, sem gastar bala, sem fazer muito estardalhaço, ou tu pode ser o doido que vai pra cima das pessoas, vai pra cima dos infectados tentando passar das coisas, é claro. Tudo com a sua reserva, porque tem infectado que é muito forte, vai depender dos recursos que tu tem na hora dessa cena, etc. Mas o jogo, ele é muito fluido. Assim, lembra muito, o Eric que me corrija, mas lembra muito a jogabilidade do Uncharted. Lembra com algumas limitações, por exemplo... por causa do estilo de jogo, né? Que são estilos de jogo diferentes. A situação do The Last of Us, que não é um jogo de aventura, como tu próprio... Tu muito sabiamente falaste, não é um jogo de aventura. Então a jogabilidade diferente de controlar o Drake, por exemplo, é que existe um peso no personagem, não de dele ser grande ou tudo mais, de ser travado, mas ele não tá tão animado com o que ele tá fazendo ali. Então tu percebe isso na jogabilidade, quando tu pega controle de um novo personagem. Existe uma diferente jogabilidade entre os dois personagens, né? Tem um momento do jogo que tu controla a Ellie também, e dá pra sentir isso muito no controle, né, no joystick. Mas eu acho que o que realmente chama a atenção, que foi o que tu citaste, Rodrigo, é que ele faz com que tu te sintas num mundo pós-apocalíptico. A tua forma de jogar. Tu podes escolher ir pra doida, né, ir pra cima de todo mundo, dar tiro, dar soco, mas isso não é a escolha mais sábia, porque tu não tem recurso, ou seja, porque tu não pode fazer um tiroteio, porque tu não tem bala o suficiente pra todo mundo na maior parte do jogo. Tu não podes simplesmente ir pro soco pra cima de alguém, porque senão todo mundo vai te ver, vai vir pra cima de ti, e eles têm munição, tu não tens, então eles vão te atacar, enfim. Então o jogo ele acaba te jogando, claro, te dando a oportunidade de fazer dessa outra forma, mas ele acaba te jogando sempre pro lado do stealth. Tu tentar ir devagarinho, te abaixa, vai por trás do carro, espera os inimigos se movimentarem, até que um deles seja sozinho, porque ele sozinho é mais fácil de conseguir pegar ele e matar ele sem os outros verem, indo um por um. Até porque fazendo isso, tu libera o cenário e fica muito mais fácil tu ir explorar para conseguir recursos, que na minha opinião é o que o jogo ele esfrega na tua cara que tu precisas fazer. Não dá para simplesmente passar correndo por uma rua assim, com pressa de zerar o jogo, não, tem que ir com calma. Olha, tem uma porta aberta ali, vamos entrar aqui e ver o que tem. Aí de repente eu acho que o material para fazer uma bandagem de cura, ou então um material para fazer um coquetel molotov que eu preciso. Todos os materiais que tu usa, tipo um pedaço de pau, tu pega um pedaço de pau, tu não vai poder usar esse pedaço de pau para sempre, ele vai quebrar. Umas 3, 4 rodadas que com ele vai quebrar, então tu tem que estar sempre, sabe, procurando a melhor forma de otimizar os recursos que tu tens. E o jogo, em alguns momentos, ele leva isso a proporções tão grandes que chega a ser até claustrofóbico. A forma como ele apresenta isso pra gente, em alguns momentos. A gente fica sem saber como passar de um chefe de uma parte, porque a gente tem munição, a gente não tem isso, não tem aquilo. Então é muito interessante nesse momento, porque ele te passa esse sentimento de escassez mesmo, daquele mundo. Que tudo que tu tens é valioso. E também tem aquela questão, tem aqueles jogos que tu vai avançando e tu pode, beleza, vou dar aqui um save e tal, para e tal. E tem aqueles jogos que a trama, a história, o desenrolar faz com que tu queira avançar mais. Tu tá tão ligado na história que tu quer saber o que vai acontecer. Vocês sentiram isso jogando The Last of Us? Falando por mim, né, o The Last of Us ele te oferece os momentos em que tu pode parar tranquilo, assim, com relação à história, sei lá, desligar o videogame, porque tem alguns momentos em que ele realmente te leva ao extremo, assim, com relação ao estresse dentro da jogatina. Mas, assim, com relação ao enredo, ele tá sempre puxando pra frente. Não é repetitivo em nenhum momento. Uma trama bem fechadinha ali, né? A história dessa jornada dos dois. Quando eu joguei, da última vez que eu joguei, um pouco antes do lançamento do segundo, eu joguei de novo. E assim, eu joguei zerei ele em 2 dias. Igualmente divertido, minha opinião.
Na verdade, o que eu achei é o seguinte, que ele é um jogo que te envolve de tal forma, e não é porque tu queres saber o que vai acontecer a história. Na verdade, tu vai jogando, tu vai te envolvendo com os diálogos, tu vai te envolvendo com as situações, e tu vai indo. É uma coisa que vai deslizando, entendeu? Tu vai intercalando com aquelas conversas do Joe com a Ellie, aí quando vem outra situação de tensão, e as coisas vão acontecendo, tu tem uma imersão na história que tu vai indo, tu vai vendo as coisas acontecer, tu vai resolvendo as situações, e quando tu vê, tu tá avançando no jogo. E a história vai desenrolando. Na verdade, eu acho assim que, a pouco ele te coloca tanto dentro do jogo que tu não percebe as coisas, o tempo passar. Tu vai vivendo a cada um daqueles momentos com eles que, se tu tiver, por exemplo, num quarto isolado, tu não vai ver o tempo passar. É verdade. Né? Então, ele é um jogo extremamente fluido, envolvente, e não é pra todo mundo. Então, tapa na cara atrás de tapa na cara. Isso mesmo. Ele é um jogo que te impressiona por esse poder dele te trazer pra dentro do jogo. Que às vezes tem jogo que tu tá jogando lá, ou tu tá jogando, pra quem gosta, tu joga pra ganhar troféu. Tem jogo que te instiga, que tu quer saber só o final da história. Então tu diz assim, não, eu vou fazer essas missões que eu quero ver o que é que vai acontecer no final. E o que eu senti jogando The Last of Us é que ele me envolveu de tal forma que o que eu gostava era o durante, não saber somente o que vai acontecer no final da história. A versão do PS4 vem com a DLC. Sim. Que é Left Behind, que é uma que se passa um pouco antes do início desse jogo. O interessante dessa DLC é a apresentação um pouco da Ellie, da personagem, da vida pregressa dela. A gente teve no início do The Last do início da infecção, e depois a gente tem a apresentação da Ellie no momento que ela encontra uma amiga, né, que mora com ela numa espécie de orfanato. Essa amiga da Ellie, ela se junta a esse grupo que é considerado terrorista, um grupo que ele apresentou uma frente às forças militares que implementaram as quarentenas, né, que são os vagalumes. Então, essa DLC nada mais é do que uma noite em que as duas elas saem juntas para se divertir antes dessa amiga dela ir embora junto com os vagalumes. E a gente pode conhecer muito sobre a personalidade da Ellie, sobre o que ela gosta de escutar, sobre as coisas que ela gostaria de conhecer do mundo pré-infecção, sobre a sexualidade dela e sobre o dia em que ela foi mordida e não foi infectada. Também acontece durante essa DLC. Só um adendo, né? Não é um mundo pré-infecção, não. Ela já nasceu e o mundo já tá infectado. Não, sim, do que ela gostaria de viver desse mundo pré-infecção. A gente percebe ali que ela tem muita vontade, por exemplo, de jogar videogame, que ela não pode. Ela tem muita vontade de acompanhar história em quadrinho, que ela só pega o que ela acha pela rua e tudo mais. Então ela tem um interesse ali sobre muita coisa pré-infecção, que ela nunca conheceu de verdade. É o famoso saudade do que ela não viveu, Isso, né? saudade do que ela não viveu. A HQ, que é o Last of Us American Dreams, eu acho que basicamente é isso, né? A mesma história, né? Quando ela conhece uma moça, né? Que é a Hayley, né? É porque, assim, a história do DLC, ela já se conhece, entendeu? A menina tava sumida. Ah, tá. A menina tava sumida e apareceu, entendeu? E a história da HQ é como elas se conheceram. E, se eu não me engano, é na HQ, Marci, que conta a história da faquinha que ela usa? Sim, no final, ela recebe justamente de uma pessoa que conheceu a mãe dela, a faquinha. Aí da HQ também é o primeiro contato que ela teve com os vagalumes e tal. E é bem curtinha, mas é muito interessante. Bora só avisar que a gente vai entrar agora sim num novo nível de spoiler. Que agora é falar do final. Tá bom, bora lá. Que aquele antes era o spoiler das pessoas que não queriam saber a cor da camisa que eles iam trocar, como o Rodrigo falou. Agora não, é o spoiler do final. Vai lá, Rodrigo. Pois é, aí o Joe, ele vai levar a Ellie para os vagalumes. Só que eles vão ter que fazer a engenharia reversa, né? Eles vão ter que pegar o fungo que tá no corpo dela para saber qual foi a mutação que ele sofreu para que ela não fosse infectada. Só que quando ele entrega ela, ele fica pensando no que eles viveram juntos e tal, mais ou menos pelo que eu me lembro, foi mais ou menos por esse caminho, ele se toca que o fungo ele se instala no cérebro. Ou seja, a Ellie teria que morrer para que pudessem tirar o fungo que não tomou conta dela, para entender como é que funciona e assim fazer a vacina. Certo. E ele
pega e resolve que ele não quer isso daí. Ele entra e mata todo mundo e leva ela embora. Nesse momento do jogo ele já criou uma relação de amor com a Ellie. De amor por ela. Paternidade mesmo. Sim. E ele não queria que se repetisse o que aconteceu com as filhas dele, né? Ele não queria perder novamente uma filha. E aí ele chega e toma essa atitude drástica, né? Na verdade... Pois é. A primeira análise que a gente chega é isso. Ele não queria perder uma segunda filha novamente. Só que se tu parar pra pensar, a construção da história e algumas frases, algumas coisas que acontecem durante o jogo todo leva a uma outra interpretação. Que tá cheio de vídeo na internet que a resposta está nas girafas, né? Aí, o que acontece? A cena das girafas é uma parte do jogo em que eles estão numa universidade, eles percebem que tem várias girafas que fugiram do zoológico e agora elas vivem na cidade, soltas. E é uma cena muito bonita, que demonstra como a natureza ela tomou conta de tudo, de novo. Como eu falei lá no início, o que foi que aconteceu? Começou pelos insetos, foram para os animais maiores, até chegarem nos seres humanos. Ou seja, foi uma cadeia de infecção. Mas no jogo a gente não vê esses animais. Não vê esses animais. Na verdade, foram cortados, Eric. Foram. No primeiro plot ia ter macaco infectado, ia ter até um elefante que eles iam ter que enfrentar infectados. Só que eles resolveram tirar. Aí o que é que acontece? Olha qual é a construção desse raciocínio. Quem foi que matou a filha dele? Foi uma pessoa. Foram seres humanos. Sim. Quem mais atrapalha a jornada deles? São assim, se tu fores colocar na balança, os infectados, eles não atrapalham tanto a jornada deles, pelo menos o que eu me lembro. Pelo que eu me lembro, são os seres humanos. Então a cena da girafa pode ter sido um estalo de que o Joe mostrou que não vale a pena salvar a humanidade. Já que... Tipo, a humanidade não merece o sacrifício da Ellie, não merece o sacrifício da Ellie, porque a ideia mais rasa que se vende é que não, ela vai dar a vida para salvar a humanidade. Mas a humanidade merece ser salva depois de tudo aquilo que ele passou. Pô, faz todo sentido. Entendeu? Porque se tu for ver a história do Joe, ele sempre foi um pária da sociedade. É isso que eu ia falar, na verdade, ele é o arco do Joe, né? Sim. Né, quando ele viu que as girafas estavam sobrevivendo, a vegetação estava tomando conta, ele viu que a Terra ia tomar o rumo da vida dela e talvez fosse melhor sem os seres humanos. Então ele não estava, talvez ele não tivesse disposto a sacrificar aquela relação que ele tinha com a Ellie para não salvar nada, porque se a humanidade fosse salva, o mundo ia continuar sendo uma merda. Faz todo sentido. Né? É uma interpretação. Mas logo que o jogo saiu, né, a maioria das pessoas fala, não, porque ele foi egoísta, porque ele não quis salvar a humanidade. Mas a pergunta é, essa humanidade merecia ser salva? Isso. E eu vou jogar aqui depois para ver se vai sair ou não na edição. Mas essa é a discussão feita no segundo jogo. O segundo jogo ele roda basicamente em volta disso. Assim, porque o que é que acontece? Quando ele foi feito, o projeto era não ter continuação, né? Tanto que as entrevistas com os produtores após o jogo, a fala era, não, é só isso e você vai escolher o que é que acontece depois, né? Sim. Só que aí resolveram fazer o segundo. Então, devido a não estar amarrado, existem essas outras interpretações. E eu acho, Eric, que uma aventura não, né? Uma jornada como essa não seria nada sem uma excelente trilha sonora. Rodrigo, importantíssimo. Não concorda comigo? A trilha sonora desse jogo é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em videogame, quiçá em cinema. A trilha sonora do jogo, pra quem não sabe, foi feito por um argentino, né? Sim, o Gustavo Santaola, sei lá, uma coisa assim. Assim, não é uma parada super elaborada, não é uma coisa épica, não, sabe? Ela é simples. São notas soltas, são melodias dedilhadas, são coisas que casam tão bem com aquele mundo que ele dá o tom que as partes do jogo
precisam, sem necessariamente apelar para as convenções de trilha sonora. Enfim, é a cereja do bolo maravilhoso. Ela é extremamente orgânica, né? É como se fosse uma simbiose com o clima do jogo, com as situações que vão acontecendo. E isso daí foi muito interessante, sabe por quê? Conforme o jogo foi desenvolvendo, os dois diretores, né? Eles foram colhendo músicas que eles achavam que era o clima do jogo, para ajudar os atores a entrar no clima do tal. Aí quando eles foram ver, quando eles sentaram para escolher quem ia fazer a trilha sonora, eles viram que a maioria das músicas era do Gustavo, né? Então eles estavam pegando músicas aleatórias que eles achavam que iam combinar com o que eles estavam planejando pro jogo. Então quando eles resolveram escolher quem ia fazer a trilha sonora, eles foram ver que a maioria das músicas era do Gustavo. E ele é um compositor e também faz trilha sonora. Ele já ganhou 2 Oscars pela trilha sonora do Brokeback Mountain e do filme Babel. E outras vezes já fizeram convites para ele fazer trilha sonora de games. Porque ele aceitou. E todas ele recusou. O The Last of Us, ele aceitou porque ele viu que a trilha sonora não ia ser uma coisa só para ser uma distração do game, e sim ela ia fazer parte da história. Então ele leu o que ia ser e ele sabia que ele ia conseguir encaixar a trilha sonora em função do que estava acontecendo com os personagens, e se não só uma alegoria pro jogo, entendeu? Porque a trilha sonora ela se destaca tanto. Aqui pra falar do segundo jogo. Muito. Mas, infelizmente, isso vai ter que ficar pro próximo programa. A gente vai deixar essa sementinha aí pra galera que ainda não jogou o segundo jogo. Então, é um jogo novo, então vai lá, dá tempo de jogar. Pra quem não sabe, tem gameplay tanto desse primeiro jogo que a gente falou agora, quanto do segundo jogo lá no nosso canal do YouTube. Qual é o canal, Marcelo? O canal é o Praticamente Inofensivos. Isso, é só procurar. Pode chegar lá, youtube.com/praticamente inofensivos. Bem fácil de achar. Isso, Praticamente Inofensivos, com S no final. Procura a gente lá, que tem um vídeo bem bacana que a gente fez sobre isso. E, nesse momento, o último vídeo foi postado no canal, pra quem tá assistindo no momento, que esse podcast está sendo publicado, mas se não, é só procurar lá. A gente postou um trecho do segundo jogo, digamos que é um trecho bem musical, bem bonito do segundo jogo, que fala muito sobre o enredo do mesmo. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo inofensivo. A gente está no Anchor, a gente está no Google Podcast, a gente está no Spotify e a gente está também lá no blog do Praticamente Inofensivos, que é o praticamenteinofensivos42.blogspot.com. É só procurar a gente, que a gente tem em tudo quanto é lugar. Então, beleza, pessoal? Então, até a próxima. Não deixe de acompanhar também os nossos programas anteriores, né? Um papo sempre bem descontraído, bem informativo. Até a próxima. Falou! É isso aí, galera. Falou!